Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo, a este estudo da Palavra de Deus. Nesse vídeo em que eu quero trazer um estudo voltado num livro muito importante da Bíblia, o livro de Ruth. O livro de Ruth, esse livro que tem muitas riquezas para as nossas vidas, que tem muitas revelações para a nossa fé, para a fortificação da nossa fé. Quando nós lemos o livro de Ruth, nós podemos aprender bastante com este livro, com as personagens que encontramos aqui neste livro. Podemos aprender bastante mesmo. Então eu quero trazer aqui um estudo sobre o livro de Ruth, sobre o 8º livro da Bíblia. Então eu quero te saudar com a paz de Cristo, a paz do Senhor. Eu quero me apresentar para você que não me conhece. Eu sou mais conhecido por Cláudio, né? Eu sou teu irmão, me considere como teu irmão, e estou aqui para partilhar e compartilhar a palavra de Deus contigo. Se você tiver uma Bíblia aí, você pode também acompanhar a leitura que eu vou fazer aqui, e para você ser assim edificada, né? A leitura que eu vou fazer aqui neste livro maravilhoso, o livro de Ruth. Ruth é o 8º livro da Bíblia e é um livro muito forte. Então vamos começar com uma leitura. Eu vou colocar aqui, né? E o texto. Eu vou ler aqui o capítulo. Vou ler alguns versículos, né? Deixar alguns versículos para o colocar assim. Outro capítulo. Vamos ler do versículo 1 até o versículo deste livro, até o versículo de número 20. Roubar o nosso tempo, temos pouco tempo aqui. Eu quero fazer algumas considerações baseadas neste livro. Vou colocar aqui para vocês, para ver se vocês acompanham. Então, aí estamos. Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 17. É um pouco fusco, mas vamos lá. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sublinha isso, e sua mulher Noemi, também sublinha isso. Os filhos se chamavam Malom, sublinha isso, e Quilion, também sublinha isso. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos.
morreram também ambos, Malom e Quilion, e ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou a Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Vamos aqui um texto, nós temos aqui uma história, nós temos aqui acontecimentos que dizem respeito à nossa fé, que influenciam de forma direta e indireta e direta na nossa fé. A história de Ruth. O que nós precisamos entender aqui nesse livro abençoado de Ruth são algumas personagens que aparecem aqui. A primeira personagem que aparece aqui vou colocar aqui Elimelec, chama-se Elimelec, que essas personagens são muito importantes e nós precisamos entender porque que elas são importantes nesse livro de Ruth. A terceira personagem que eu colocaria aqui nesta ordem seria Malom. Vamos lá, Malom, né? A quarta vamos lá colocar Quilion, Malom e Quilion, e por fim vamos colocar aqui, podia colocar aqui a quinta, mas vou colocar aqui vou colocar aqui a quinta personagem. Nesse caso vai ser a Ruth. Vai ser a Ruth. A sexta personagem que eu vou colocar aqui vai ser Boaz. Deixa-me colocar aqui Boaz, né? Que é a sexta personagem. Boaz é a sexta personagem que nos importa aqui nesse livro de Ruth. Essa é uma forma muito objetiva de entender o livro de Ruth. É importante ter essa noção. É necessário saber que no livro de Ruth, nós podemos resumir ela nessas personagens, né? A primeira personagem que nós temos, Elimelec, né? A segunda personagem que nós temos, Noemi. A terceira personagem temos Malom, Quilion, Ruth e Boaz. Estamos a procurar resumir o livro de Ruth e procurar extrair o que Ruth tem de especial para nós. É importante saber os significados de cada personagem aqui. Apaguei. Elimelec significa ele é rei. Elimelec significa ele é rei. Ele é rei. Vou colocar mesmo com maiúscula. Depois vocês vão entender porque que eu estou a fazer isso. Noemi significa agraciada. Malom significa fraqueza. Agora, fazer aqui um estudo. Quilion significa doente. Ruth significa auge da beleza. Ruth significa auge da beleza.
aqui Boaz, vamos identificar Boaz como parente mais próximo, né? Parente mais próximo. Parente próximo. Boaz aparece aqui como parente próximo. Então, nós temos aqui essas identificações e eu aqui vou tentar destacar. Tentar ver se dá. Nós temos aqui nós temos aqui ele é rei. Não vou conseguir destacar porque senão vai nos levar muito tempo. Aqui a identificação ele é rei, essa identificação aqui, essa primeira pessoa que nós vamos destacar aqui, Elimeleque, é a imagem de Cristo. Ele representa Cristo. Era importante que Elimeleque saísse de Belém. Elimeleque saiu de Belém porque houve problemas em Belém, houve dificuldades em Belém, houve fome em Belém, de acordo com aquilo, a leitura que nós fizemos. E é claro que muitas das vezes nós acabamos por criticar Elimeleque pelo fato de ter saído de Belém, mas o que nós não sabemos, o que muitas das vezes não chegamos a entender, é que era necessário que Elimeleque saísse de Belém, porque se Elimeleque não saísse de Belém para Moabe, a Ruth não sairia de Moabe para Belém. Então precisamos entender isso, porque houve uma troca. Elimeleque tinha que sair de Belém para Moabe, para que Ruth saísse de Moabe para Belém. Então é importante entendermos que é necessário que Elimeleque saísse de Belém, porque Elimeleque não é uma pessoa qualquer. O nome de Elimeleque significa ele é rei. Elimeleque aqui é a imagem de Jesus, é a imagem de Cristo, que tinha que deixar o seu conforto, que tinha que deixar a sua glória e vir em Moabe, porque é em Moabe onde está Ruth, é Moabe onde estava o irmão, é Moabe onde eu estava, é Moabe onde todos nós estávamos perdidos, amaldiçoados. Moabe é a terra da maldição, fruto de incesto. Os moabitas não eram autorizados para entrar na congregação, mas graças à morte dele rei, a morte do Elimeleque, que no caso é a imagem da morte de Cristo, isso nos dá acesso a Ruth para que ela vá para Belém e ter acesso à congregação, ter acesso no meio daqueles que eram povo de Deus, daqueles que eram escolhidos. E outra consideração que eu também quero fazer aqui nesse livro é que era importante que o Elimeleque morresse, o Ele-Rei morresse, fosse para Belém para morrer. Por quê? Porque quando Elimeleque morre, a morte de Elimeleque também causa a morte de Malom causa a morte de Malom e causa a morte de Quilion. Logo estamos aqui a ver que era necessário que Elimeleque morresse, o Ele-Rei morresse, para que a fraqueza morresse, para que a doença morresse. Ou seja, quando Ele-Rei morre, morre a fraqueza e morre a doença. É importante entendermos isso. A morte do Ele-Rei, ela trouxe como consequência a morte da fraqueza, a morte da doença, mas também trouxe a vida para o auge da beleza, que é Ruth. Então, isso é imagem da morte de Cristo, é imagem daquilo que Jesus veio fazer neste mundo. O Moabe representa a perdição,
Moabe representa o mundo perdido. Então era necessário que Jesus viesse no mundo perdido, viesse atrás daqueles que eram perdidos, e a morte de Jesus matou a fraqueza, a morte de Jesus matou a doença, matou tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que nos escravizava. Então é importante. A Ruth tem acesso à congregação, a Ruth volta para Belém, e ela é estrangeira, mas a morte de Elimeleque lhe deu acesso a Belém. E quando a Ruth volta para Belém, ela vai ter um casamento. Ela vai ter um casamento com Boaz. Deixa-me colocar assim. A Ruth vai ter um casamento. A Ruth vai ter um casamento com Boaz. Os dois vão casar. Quem é Boaz? Boaz é a pessoa mais próxima, é o parente mais próximo de Noemi, porque havia uma lei do levirato que dizia, que ensinava que quando alguém morresse e não deixasse filho, aquela determinada mulher deveria casar com o cunhado para que tivesse filhos, né? Para que ela tivesse filhos com o cunhado, para depois então dar continuidade para que ela desse continuidade à família do irmão, né? Que morreu, mas que não deixou filhos. E nesse caso, Noemi quando morre, Elimeleque quando morre, na verdade o que teria acontecido, o que deveria acontecer é que o irmão de Noemi deveria casar com a Noemi para que tivesse filhos, né, na conta de Elimeleque, que morreu, que precisava, que era necessário que houvesse continuidade da sua geração, mas nesse caso não haveria continuidade porque os dois filhos aqui que podiam fazer isso também estavam mortos. E outra dificuldade, Noemi estava velha, não estava em condições de ter filhos. E ela disse isso mesmo às duas noras, né? A Orfa e a Ruth. E ela insistiu que elas voltassem por esse motivo, porque ela disse que ela não podia mais ter filhos, mesmo se ela tivesse filhos, eles não podiam esperar até os filhos ficarem mais velhos, para que depois então elas ficassem grávidas para dar continuidade à geração dos filhos, né? Porque os filhos morreram e não tiveram filhos. Os filhos da Noemi morreram, não deixaram netos para Noemi. Então, o que acontece aqui? Vai acontecer o seguinte: Boaz não vai casar com a Noemi, ele vai acabar casando com a Ruth. Então vai se encontrar aí uma forma dela casar com a Ruth. Por quê? Porque a Ruth, primeiro é porque a Ruth se converteu, ela de forma voluntária aceitou a fé judaica. Lembram do texto, daquele momento em que, quando a Noemi está a insistir para que ela volte, está a dizer, voltem nos vossos familiares. A órfã entendeu, né? Entendeu a intenção de Noemi e ela voltou, porque a órfã também ela também estava apegada à mãe, a sogra neste caso, mas ela decide voltar. Já a Ruth vai fazer algo que parecia impossível. Ela vai dizer: aonde tu fores, eu também irei. O teu Deus será meu Deus. Ou seja, a Ruth aceitou ir aonde Noemi estava aí, porque Noemi praticamente estava sem nada, sem marido, sem filhos, sem esperança, sem herança e sem nada. Ela estava voltada de mãos vazias. Tanto é que ela mesma disse: eu não vou mais me chamar de Noemi, né? Noemi, agraciada.
Meu nome já não vai ser mais Noemi, meu nome agora vai ser amargurada. Ela vai adotar um outro nome porque ela estava também decepcionada de um certo ponto com Deus. Então a Noemi ela não tem nada, mas só que assim, a Ruth não se apegou a Noemi por causa das coisas materiais, não. A Ruth se apegou a Noemi por causa do ser de Noemi. A Ruth é uma daquelas pessoas que te gosta por causa daquilo que você é, não por causa daquilo que você tem, não por causa da vantagem que você apresenta, oferece. E hoje está difícil encontrarmos pessoas como Ruth, pessoas com virtudes. A Ruth era uma pessoa com muitas virtudes. Foi por isso que ela acabou sendo enxertada nos israelitas, e é mesmo essa Ruth que vai casar com Boaz. A Ruth representa representa você, representa todos nós. A Ruth representa aquela que era amaldiçoada, aquela que era abandonada, aquela que era desprezada, aquela que era idólatra, aquela que pertencia a uma terra distante, aquela que pertencia a uma terra sem Deus, mas que por causa da morte do Ele Rei, por causa da morte de Cristo, essa pessoa teve a oportunidade, a graça de fazer parte de uma congregação, fazer parte de uma comunidade que se chama igreja. E é por isso que aqui nesta união de Noemi, de Ruth com Boaz é a representação de Cristo, porque o nosso parente mais próximo é aquele que está mais próximo, aquele que se identifica conosco. Então essa união vai fazer com que surja um filho, e esse filho vai ser com Ruth, e Obed vai nascer Jessé, e Jessé vai nascer Davi, e é de Davi que vem o nosso Cristo. Ou seja, Deus tinha escondido a semente de Cristo, a semente do Messias na Ruth, na Moabita, de maneira que Satanás não pudesse encontrar. Fica com essa reflexão, fica com esse estudo para edificar a tua fé, e lá em casa procure ler mais, procure aprofundar-se mais nesse livro de Ruth, porque esse livro é um livro muito poderoso que pode edificar a nossa fé, que pode nos ajudar a entender mais ou menos aquilo que Cristo veio fazer a nosso favor, aquilo que Ruth, que você foi atraída, você